Pois vamos aqui, né? Hoje a gente vai ver o conceito de ecossistema, na realidade relembrar o conceito de ecossistema, porque nós já estudamos isso lá no sexto ano, séries anteriores. Lembrando que o ecossistema nada mais é do que a união de todos os fatores vivos e não vivos que uma região apresenta. Mas como assim, professor? Os fatores vivos, pessoal, a gente chama fatores bióticos. Eles são representados pelos seres vivos que compõem o ambiente, as plantas e os animais. E os fatores não vivos são os fatores que a gente denomina fatores abióticos. Dentre eles nós temos a água, o ar, que é composto pelo oxigênio, as rochas, o solo, e por aí vai. Os ecossistemas, eles são a união desses dois fatores, os fatores vivos e os fatores não vivos. Um ecossistema, ele nada mais é do que um ambiente, um local onde eu vou ter ali seres vivos convivendo com seres não vivos. Ou seja, seres bióticos convivendo com seres abióticos ou fatores bióticos convivendo com fatores abióticos. Dentro de ecossistemas, a gente vai falar sobre os principais biomas brasileiros, que são os principais ecossistemas que nós encontramos no Brasil. A gente vai conhecer as características de cada um desses ecossistemas. São eles a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal e a Mata Atlântica. Nós vamos falar da constituição, composição atual, degradação e as características de cada um desses biomas, tá certo? Então, o que é bioma? Qual é o conceito de bioma? Os biomas, pessoal, são grandes estruturas ecológicas, né, com fisionomias distintas, características distintas, e eles são encontrados nos diversos continentes. São caracterizados principalmente por fatores que definem o clima, como é o caso da temperatura e a umidade, que é a quantidade de vapor de água, e as formações vegetais que constituem esse bioma. Quais são eles? Os principais biomas do Brasil são, como eu já falei, a floresta amazônica, localizada na região norte do Brasil, floresta pluvial costeira, também conhecido como floresta atlântica ou mata atlântica, que preenche a extensão do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, todo o nosso litoral brasileiro. A floresta de araucárias, localizada na região sul do Brasil, o cerrado, que vai ser encontrado na região centro-oeste, os pampas, a caatinga, localizada no nordeste, floresta dos cocais, predominante aqui no Maranhão e no Piauí, o Pantanal mato-grossense e os manguezais. Esses aí são os principais biomas que nós vamos estudar, vamos conhecer as características de cada um deles de forma bem detalhada. Então, a classificação recente dos biomas brasileiros. Aqui, pessoal, a gente consegue ver a localização de cada um desses biomas. A gente consegue encontrar cada um desses biomas de forma bem detalhada. Então, veja, a zona costeira, né, que vai constituir a Mata Atlântica, o Cerrado, lá na região centro-oeste, por aí vai, certo? Então, cada um dos biomas e a sua localização. É importante a gente saber, professor? É importante. É importante a gente saber para a gente poder entender qual o bioma e a localização de cada um deles. Então vamos lá. O primeiro, floresta amazônica. A floresta amazônica está localizada na região norte do Brasil, uma floresta bastante densa, apresenta uma área de constituição bastante grande, né? Apesar de hoje ela ser bastante destruída, ser bastante devastada, principalmente pela questão das queimadas. Quem vem acompanhando os jornais aí vem se falando muito em uma questão de preservação e uma questão de preservação da nossa floresta, a floresta amazônica, porque é uma floresta bastante rica, é uma floresta bastante biodiversa. É uma floresta onde a gente consegue encontrar uma grande quantidade de espécies animais e vegetais. Inclusive, alguns estudos nos mostram que existe uma grande quantidade de espécies animais e vegetais na Amazônia que nunca foram catalogadas, ou seja, que nunca foram descobertas. Então, é ainda um local muito desconhecido pela ciência, né? pelo homem, por ser bastante densa e por ser bastante diversa, por apresentar uma grande área de extensão, certo? Então localiza-se no norte do Brasil. Na Amazônia é muito comum que ocorra uma grande precipitação, ou seja, chove muito. Lá a precipitação chega a ser superior a 1.800 milímetros
por ano. É muito comum que a floresta amazônica, pessoal, faça muito calor durante o dia e durante o finalzinho da tarde, né? Geralmente no finalzinho da tarde, chove. Isso ocorre porque a umidade na floresta é muito grande, a quantidade de vapor de água que a floresta apresenta é muito grande. Isso faz com que esse vapor de água se precipite na atmosfera e acabe retornando na forma de chuva. É uma floresta que apresenta diversos estratos, né? Ou seja, de diferentes alturas. A gente encontra a mata de igapó, a gente encontra o teso e a gente encontra variações de plantas bem mais elevadas. O estrato mais alto ele localiza-se a 30 metros, entre 30 e 40 metros de altura acima do solo. As vegetações, elas vão apresentar, as plantas vão apresentar raízes tabulares, né, que são raízes bem grossas, são responsáveis pela sustentação da planta, e elas se irrigam do caule da planta ali para poder dar sustentação, até porque o solo ele é muito frágil, né, ele é um solo muito mole devido à grande quantidade de água que ele apresenta, é um solo bastante encharcado. As aves mais conhecidas nessa região são as seringueiras, né, que são plantas da qual se extrai a borracha, muito comum durante determinado período do Brasil, aonde se extraía bastante látex para poder produzir a borracha, né, das seringueiras que é extraído esse material. Nessa região são abundantes também as epífitas, né, como é o caso das bromélias, que são aquelas plantas que necessitam estar sobre outras para poder sobreviver melhor. Geralmente as plantas que vão parasitar outras nessa região, o que elas buscam é a luz solar, né? Como é uma floresta muito densa, muito fechada, essas plantas elas não conseguem, essas plantas do extrato mais baixo, elas não conseguem pegar muita luz solar. Elas acabam subindo aí no caule de outras plantas e chegando a alturas maiores para poder tentar pegar um pouco dessa luminosidade, dessa luz solar. A região amazônica ela ostenta uma das maiores variedades de aves, de primatas, de roedores, jacarés, de sapos, de insetos, lagartos, peixes de água doce e outras espécies, né? Então é uma região bastante biodiversa, como eu falei para vocês. Estima-se que boa parte dos mamíferos que nós temos são encontrados nessa região. Aqui na floresta amazônica a gente encontra uma região banhada por um dos principais rios do Brasil, que é o rio Amazonas, né, que é um rio de grande potencial, e é ele quem é responsável por abastecer essa região. Aqui a gente tem uma imagenzinha que demonstra as plantas epífitas, né, que a gente tem uma bromélia, são aquelas plantas, como eu falei, parasitam outras plantas, mas simplesmente ali para poder captar uma maior quantidade de luz solar, nesse caso aqui na floresta amazônica. Aqui a gente tem um exemplo de raiz tabular, ó. São aquelas raízes escoras, né? São raízes que dão um suporte para a planta. Na floresta amazônica a gente encontra uma grande quantidade de índios ainda é uma das regiões do Brasil onde a gente encontra grandes tribos de indígenas, inclusive algumas que nunca nem tiveram contato com a civilização humana. Então é muito comum nessa região. O próximo bioma é o Cerrado. O Cerrado, como eu falei, está localizado na região centro-oeste do Brasil. O Cerrado, uma característica bastante marcante das plantas do Cerrado é que as plantas elas apresentam uma casca bem grossa e apresenta geralmente troncos retorcidos. Essa casca grossa, esses troncos mais retorcidos, essa casca grossa, ela protege a planta principalmente durante o período de seca do Cerrado, que é quando ocorrem as queimadas naturais, né? Quando a temperatura é muito elevada, a vegetação acaba pegando fogo e aí essas plantas de casca grossa elas acabam sendo um pouco protegidas desse fogo, dessas queimadas. Lembre-se, são queimadas naturais que ocorrem por conta da elevação de temperatura. Portanto, as plantas que vivem nessa região elas já são adaptadas a essas queimadas, inclusive depois que essas queimadas cessam, a vegetação ressurge ali com um vigor bastante marcante. Então, árvores tortas, casca grossa, troncos retorcidos, é uma característica das plantas que são encontradas no cerrado. Geralmente as plantas são de estado herbáceo, né, de médio a baixo porte, e aí elas têm uma grande característica de armazenar água e nutrientes no seu caule para poder sobreviver aí aos períodos de seca. No Brasil, nós vamos encontrar o cerrado na região dos estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul
e em São Paulo e algumas regiões do Paraná. Trata-se de um bioma do tipo savana, ou seja, um bioma bastante seco, com pouquíssima precipitação, solo bastante seco, com a vegetação arbórea mais esparsa e formada ali por algumas árvores e arbustos de médio a baixo porte. Um exemplo aqui, na nossa região, de espécies que vivem nessa região, né, nesse bioma, a gente tem o cajueiro, né, que é uma espécie bastante comum do cerrado brasileiro. O clima do cerrado ele é relativamente quente, aí chega em torno de 26 graus, apresenta um índice pluviométrico entre 1.600 milímetros a 2.000 milímetros por ano, né, que são concentrados no período do verão. Isso porque no cerrado, pessoal, uma coisa marcante é que a gente tem um inverno quente e um verão chuvoso, né? As estações estão invertidas no cerrado brasileiro. O solo ele é bastante pobre, é um solo geralmente ácido, né? E é pobre em minerais, o que dificulta a sobrevivência de alguns vegetais. Entre a diversidade de fauna, a gente tem aí principalmente invertebrados que vivem nessas regiões, os cupins, as formigas e as cortadeiras, conhecidas como saúvas, são espécies que representam a fauna do cerrado. Como eu falei agora há pouco, a gente tem uma imagem ali das queimadas que ocorrem naturalmente nessa região, isso por conta do excesso de temperatura, né? A temperatura se eleva muito, o solo bastante seco, a ausência de umidade, tudo isso faz com que as queimadas surjam. Essas queimadas elas são até relativamente benéficas à vegetação, elas acabam aí eliminando muitos insetos ou parasitas que acabam destruindo as plantas e acabam facilitando aí então o surgimento de uma nova camada no solo de materiais que vai favorecer o solo que é bastante pobre, fazendo com que essas plantas ressurjam aí. Atualmente, o cerrado ele contribui aí com mais de 70% da produção de carne bovina do país, né? Bastante voltado aí para a pecuária essa região. Isso porque o solo é muito ácido, então isso dificulta um pouco a realização da prática da agricultura. Então a pecuária ela é mais o forte dessa região. Ela é também um importante centro de produção de grãos, né? A soja, o feijão, o milho e arroz, que são espécies adaptadas no Brasil a pouca água e adaptadas aí a um solo mais pobre, conseguem sobreviver nessa região. Uma atividade secundária que é realizada nessa região é a extração da celulose. A caatinga. A caatinga é um bioma predominante de regiões bastante secas, índice pluviométrico baixíssimo, chega aí entre 250 e 1.000 milímetros por ano, então chove pouquíssimo, as temperaturas são bem elevadas, a gente consegue encontrar esse bioma no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, no Piauí e no norte de Minas Gerais. Veja que esse bioma ele é característico, né, bastante marcante no nordeste do Brasil. Isso porque é uma região que apresenta temperaturas bem mais elevadas do que as outras regiões. Nesse bioma nós vamos encontrar como característica plantas adaptadas a pouquíssima água, plantas que armazenam água no caule para poder sobreviver ao período de estiagem, que é o período de seca. O solo é bastante seco e bastante pedregoso. As vegetações adaptadas a esse solo são as xerófitas, né, que são plantas que conseguem sobreviver a ambientes bastante quentes. Esse bioma está localizado na faixa subequatorial, né? Portanto, isso justifica a temperatura muito elevada, né? A faixa equatorial ali é próxima da linha do Equador, são as regiões que apresentam maior temperatura, tá certo? E é uma região aí que hoje ocupa 10% da área total do território brasileiro. A gente tem aí a imagem, ó, das plantas que constituem esse bioma, né? Mandacaru ou xique-xique, conhecido. Olha só a característica, né? Isso aí justifica o nome da caatinga. Caatinga significa mata branca, né? Isso se dá, pessoal, porque essa floresta, quando vista de cima, essa vegetação, quando vista de cima, ela é meio que branca, acinzentada.
dando ali o aspecto de estar morta. Na realidade, não. Na realidade, é porque as plantas que vivem lá na caatinga, elas têm um metabolismo bastante lento. Elas armazenam água no caule, elas perdem as folhas durante determinada época do ano para poder conseguir sobreviver com a pouca água que elas vão apresentar, tá certo? Principalmente no período de estiagem. Já no período de chuva, elas voltam a ser com a coloração bem esverdeada e com um tom bem vivo, né? Então, note que ela tem uma grande dinâmica, essa vegetação, certo? Na próxima aula a gente continua falando aí dos biomas, a gente finaliza com os outros biomas, e eu vou deixar hoje aí para vocês